Algumas frases que certamente vocês já ouviram, né? Calvinistas não evangelizam. Quem já ouviu isso aí? Todo mundo quase já ouviu isso aí. Outra frase, calvinistas são frios na obra missionária. Né? É uma frase que o pessoal fala para mim por aí. Calvinistas não têm razões para evangelizar. Afinal, por que o calvinista vai evangelizar? Deus é que elege. Se Deus é que elege, não há razão nenhuma. Não tem nenhuma motivação para evangelizar. Calvinismo e missões são duas coisas totalmente opostas. Não se combinam. Calvinismo é culpado pelo envio de milhões ao inferno. Isso aqui foi a frase de um antigo famoso evangelista, Jimmy Swaggart. Os mais antigos devem lembrar desse nome. Ele disse que o calvinismo foi culpado de enviar contáveis multidões ao inferno. Por que as pessoas têm essa visão equivocada a respeito da fé reformada? Bom, essa opinião negativa com relação à fé reformada se dá por algumas razões. Primeiro, falha em estudar os escritos de Calvino antes de tirar suas conclusões. Geralmente, pessoas que falam isso ou que acusam o calvinismo de qualquer outra coisa, santidade vocês não têm, porque esse Deus é que salva, então vai garantir, não preciso me preocupar. Tenho certeza que tais pessoas jamais leram uma obra de João Calvino. Falha em entender a visão que Calvino teve de evangelização dentro do seu próprio contexto. E noções doutrinárias pré-concebidas sobre Calvino e sua teologia. Deixa eu contar um pouco aqui uma parte da minha história, uma experiência que eu tive. Quando eu estava fazendo o seminário, que até tem o mesmo nome da denominação dos irmãos, eu era muito arminiano. Se você quer saber o tanto de arminiano que eu era, você pergunta para o Rorical. A gente brigava muito. Eu era muito arminiano, né? Arminiano assim no extremo. E eu tinha assim um ódio de Calvino. Eu não gostava de Calvino. Eu nunca tinha lido nada do Calvino. Mas eu tinha minha pré-concepção. Eu ouvi pessoas falando que ele não prestava, que ele era um herege e coisa assim. Era tudo que eu tinha de conceito a respeito de Calvino. E eu não gostava dele. Aí na aula de história da igreja, eu ficava provocando, né, o pessoal, né, que era calvinista. Eu gostava de fazer esse tipo de coisa. Então eu ficava assim, dando umas cutucadas aqui, umas cutucadas ali, né? Cutucava às vezes o professor me cutucava de volta, né, Rorical? Aí eu gostava de fazer isso. E a professora, ela percebeu que eu era arminiano, não tinha como não perceber, né? Eu era muito arminiano, eu era doentemente arminiano. E então a professora começa a distribuir os trabalhos para apresentação no fim do mês. Adivinha quem que foi que ela me deu? João Calvino. Mas eu não gostava de João Calvino, e na hora eu fiquei com tanta raiva, eu não sei se ela fez para me ajudar, ou se ela fez para me provocar mesmo. Mas me ajudou. Mas ela me ajudou muito. Ela me ajudou, parou de funcionar aqui de novo. Ela me ajudou muito naquele dia, e eu, que era alguém que não gostava de João Calvino, aliás, eu tinha aversão a João Calvino, então o que eu fiz? Fui ter que estudar. E na minha cabeça eu pensava o seguinte: eu vou acabar com Calvino agora. Se tem algum calvinista na sala de aula, agora eu vou acabar com ele, porque eu vou mostrar que Calvino era um herege, que a doutrina dele é equivocada, que eu vou mostrar tudo de ruim de Calvino. E eu fui ler um pouco de Calvino. Meus irmãos, o pouco que eu li de Calvino, eu posso dizer que eu cheguei no final, né, desse trabalho como um arminiano, ainda era arminiano naquela época, né? Eu era um arminiano que comecei a respeitar e amar Calvino. Eu falei, meu Deus, como esse homem conseguiu realizar tudo aquilo naquele tempo, dentro daquele contexto, e a obra que Calvino deixou para a igreja hoje. Então eu passei a admirar. E a minha apresentação no trabalho foi uma apresentação bem forte, assim, porque eu me apaixonei por Calvino naquele dia. Pensa só, um arminiano apaixonado por Calvino. Então, começou por aí. Mas o que acontece? Preconceito. Noções equivocadas. Nunca havia lido sequer um trecho de João Calvino. Geralmente, arminianos que fazem essas acusações
são pessoas que acreditam que arminianos são os que nascem em Armênia, né? Então, são pessoas que nunca leram, nunca estudaram, e então fica difícil a coisa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Calvino e a evangelização, então. A gente já viu Lutero, e agora a gente vai se concentrar um pouquinho a respeito de Calvino. Irmãos, a teologia de Calvino, ela não trouxe nenhum impedimento às suas atividades missionárias. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, a fé reformada, ela serviu de um grande estímulo para transformar Genebra em um grande centro de missões e atividades missionárias naquela época. Genebra, na época de Calvino, se tornou um centro missionário onde pessoas iam para lá aprender a genuína doutrina, o verdadeiro evangelho, e tais pessoas eram reenviados novamente para os seus países ou para os seus locais de origem com o propósito de evangelização. Então, a fé reformada, a fé calvinista, é uma fé que propulsionou a evangelização no seu tempo. E muitos locais naquela época foram alcançados, entendendo todas as limitações que haviam naquele tempo e as perseguições que o Império Romano também impunha sobre os chamados protestantes naquela época. Calvino, com Genebra, ele conseguiu alcançar até mesmo além das suas fronteiras, né? Ele alcançou a França e também o Brasil, que era considerado Novo Mundo naquela época, também foi alcançado. Da mesma forma, pode-se argumentar que a teologia de Calvino tem servido de poderoso motor para impulsionar a igreja em sua tarefa de evangelização no mundo. Pode-se apontar, por exemplo, a vida de homens como Jonathan Edwards, que foi o maior teólogo norte-americano. A pregação de Jonathan Edwards trouxe vida ao primeiro grande avivamento, né? Se você conhece a história de Edwards, você vai ficar impactado se você não conhece, você conhecer, você vai ficar impactado com o que Deus fez nesse primeiro grande avivamento. E as estratégias de orações desenvolvidas por Edwards, ela foi crucial em períodos posteriores de reavivamento no esforço missionário do século XVIII. Quem foi Edwards? Edwards foi um calvinista de escritório? Não. E Edwards foi um missionário que viveu entre os indígenas nas montanhas de Massachusetts. Podemos destacar também outras pessoas, como, por exemplo, Samuel Peirce, um ousado calvinista que servia de porto seguro. Talvez você não conheça ele, mas esse Samuel, ele servia de porto seguro para alguém que provavelmente você conhece, William Carey. Quem conhece William Carey? Bastante gente conhece. Foi o pai do movimento moderno de missões. Ele servia de apoio para ele e seus companheiros que serviam na Índia, em Bengala. Poderíamos citar outros nomes como Eliot, que foi um missionário também enviado aos índios, David Brainerd, que foi um missionário também entre os índios, que morreu na casa de Jonathan Edwards. O seu diário foi responsável por estimular muitos missionários a se entregarem à obra. O diário da vida de de David Brainerd, escrito por Jonathan Edwards, também publicado pela Fiel, incentivou muitos a se entregarem à obra missionária. O que falar de George Whitefield, que foi um grande arauto e pregador, calvinista também, foi um grande pregador do primeiro grande reavivamento. George Whitefield atravessou o Atlântico 13 vezes para pregar o evangelho. Poderíamos citar também Charles Spurgeon, que não requer muitos detalhes, certamente os irmãos conhecem. Robert Moffat, o primeiro missionário a atingir o interior da África com o evangelho. David Livingstone, o mais famoso missionário no continente africano. Robert Morrison, o primeiro missionário protestante na China. Adoniram Hudson, que inspirou muitos a se engajarem na obra missionária que servia na Birmânia. Charles Simeon foi o fundador da Sociedade Missionária do Reino Unido e, pasme, enviou mais de 9.000 missionários ao mundo. Samuel Zwemer, conhecido como o apóstolo ao Islã, sua obra impulsionou o trabalho missionário nos países islâmicos. Alguns mais próximos de nós, John Stott, Francis Schaeffer, John Piper, Paul Washer, e a lista é muito grande, e eu não tenho tempo para citar todo mundo, nem tecer detalhes deles. Mas eu creio que esses nomes aqui bastam apenas para que você entenda
que afirmar que a fé reformada não produz missões, não está na fé reformada no seu caráter, no seu âmago, evangelizar, isso é um tremendo equívoco. Esses homens, ao longo da história do calvinismo, da fé reformada, demonstraram com até mesmo a sua própria vida que a evangelização se faz necessária. Qual era o pensamento de Calvino com relação à evangelização? Bom, as pessoas falam que Calvino não se importava com o evangelismo, que não está presente nas obras de Calvino a evangelização. As pessoas dizem coisas do gênero. Mas será mesmo que Calvino não se preocupava com a evangelização? Qual era o pensamento de Calvino? Agora, então, eu quero trabalhar alguns textos de Calvino, bem curtos, alguns comentários de Calvino, e lógico, eu não posso deixar de falar da Institutas, da qual ele fala o seu pensamento, na teoria, pelo menos, a respeito de evangelização, e nós vamos ver depois como foi na prática. Calvino, quando estava comentando Isaías capítulo 2, versículo 3, num comentário, ele diz o seguinte: os piedosos serão cheios do ardente desejo de proclamar as doutrinas da religião, que todos que não estiverem realizando e não tiverem entendido o seu chamado, terão o desejo de trazer outros consigo. E, de fato, nada poderia ser mais incompatível com a natureza da fé do que a insensibilidade que leva um homem a desprezar o seu semelhante e a manter a luz sufocada em seu peito, ou algumas traduções no seu coração. Calvino diz que o fato de você ter essa fé, essa luz, essa verdade, e você guardar ela no seu peito, guardar ela no seu coração somente para você, não compartilhar isso com o outro, Calvino fala que é incompatível com a natureza da fé, que você guarde a luz, a verdade que você tem. Incompatível. No pensamento de Calvino, o que é compatível com a fé? É você propagar aos telhados a fé que está com você. Não apagar, não sufocar aquela luz. Outro texto. Calvino, comentando em Isaías, diz o seguinte: Isaías demonstra que é nosso dever proclamar a bondade de Deus a todas as nações. Isaías demonstra que é nosso dever proclamar a bondade de Deus a todas as nações. Está no pensamento de Calvino, todas as nações. Calvino, numa oração, após terminar um sermão em Deuteronômio, ele ora o seguinte: Senhor, que lhe seja aprazível conceder essa graça não apenas a nós, mas a também todos os povos e nações da terra. Que seja aprazível, Senhor, que seja do teu prazer conceder essa graça, não apenas a nós, mas a todos os povos da terra. Oração de João Calvino. Comentando sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: devemos diariamente desejar que Deus reúna para si as igrejas de todas as partes do mundo. Devemos diariamente desejar que Deus reúna para si as igrejas de todas as partes do mundo. Sermão em Miqueias, capítulo 2, do 4 ao 5, Calvino diz o seguinte: à luz do benefício de termos a palavra de Deus sendo pregada a nós com fidelidade, estejamos nós igualmente dispostos a conformar a nossa vida mais e mais à sua boa vontade, para que, por meio disso, os incrédulos, observando a nossa boa vida e conduta, possam ser trazidos ao entendimento de Deus, a fim de que o nome de Deus seja glorificado por todos em comunhão. Nós temos aqui nesse comentário uma defesa de duas acusações que o calvinismo recebe. Uma das acusações é que calvinista não precisa viver uma vida de santidade, não precisa ser zeloso em conformar a sua vida com a vida do Cristo ressurreto, com a vida do Cristo que andou aqui à terra. Calvino disse: estejamos nós igualmente dispostos a conformar a nossa vida mais e mais à sua boa vontade. Calvino está estimulando a vida em santidade. Para quê? Ele diz para quê? Para que, por meio disso, por meio da sua vida, por meio da sua vida de santidade, pelo exemplo que você dá, a sua vivência digna, a sua vivência de fidelidade, por meio disso, os incrédulos, observando a nossa boa vida e conduta,
possam ser trazidos ao entendimento de Deus, a fim de que o nome de Deus seja glorificado por todos em comunhão. Não pode faltar as institutas, é claro. Calvino diz em uma parte das institutas que, por não sabermos quem pertence ou não ao número dos predestinados, deveríamos estar propensos a desejar que todos os homens fossem salvos. Você não sabe quem vai ser eleito. Você não sabe qual é o número de eleitos. Portanto, diz Calvino aqui que deveríamos estar propensos a desejar que todos os homens sejam salvos. Ardente desejo de que os homens sejam alcançados. Se você tem um desejo ardente de que os homens sejam salvos, é óbvio que você vai se movimentar para isso. Nós temos então o que Calvino escreveu. Calvino na teoria. Na teoria nós vimos que Calvino ele fala bastante a respeito da importância de se fazer missões, da importância de se evangelizar. Então não nos resta dúvida, e eu quis colocar um pouco desses textos aqui para tirar da mente de alguns de vocês, talvez, o conceito equivocado de calvinista ou fé reformada não tem nada a ver com missões. Mas e na prática? Tá ok, teoria é uma coisa, falar é uma coisa, falar até o papagaio fala. Mas e na prática? O que foi que Calvino fez na prática? Bom, na prática, nós temos que apontar para Genebra. Genebra, como eu já disse, foi o centro missionário europeu. Genebra se tornou o grande centro missionário da época. Isso por quê? Devido à grande afluência de refugiados religiosos que fugiram da perseguição aplicada pelo Império Católico. O catolicismo romano começou a perseguir aqueles chamados protestantes e até mesmo dando autorização para que esses fossem mortos por qualquer civil. O protestantismo naquele tempo foi considerado crime, portanto, se você matasse um protestante na rua, você estava livre, não seria condenado. A perseguição, ela se intensifica cada vez mais e a cidade que Calvino, o país que Calvino tanto ama, a França, estava sofrendo muito. Mas em Genebra, Calvino estava em Genebra nesse momento, não estava na sua terra natal, ele começa então a receber esses refugiados que vêm de todas as partes, Inglaterra, Itália, Holanda e Escócia, buscando refúgio em Calvino, buscando refúgio em Genebra. O volume de refugiados era tão alto que a população de Genebra dobrou em 1555. Calvino percebia nessa afluência de pessoas chegando, uma grande oportunidade, uma grande providência de Deus para o crescimento do evangelho em outras nações, além daqueles muros de Genebra. Então ele percebeu que isto era providência de Deus, que toda a perseguição, tudo que o Império Romano estava fazendo, o Império Católico Romano estava realizando naquele período, se tratava, na verdade, da providência de Deus, preparando para que aqueles refugiados aprendessem a sã doutrina e se tornassem aptos a voltar para o seu país de origem ou para a sua cidade de origem para expandir, anunciar o evangelho ali aprendido. Calvino treinava os fugitivos, os capacitava, os dotava de conhecimentos necessários e os reenviava novamente para os seus países. Alguns deles até mesmo sofreram martírio e morreram nesse retorno. Calvino certa vez disse: envia-me madeiras que eu lhes devolvo flechas. Ele lapidava, ele pegava aquela madeira bruta, lapidava e ele devolvia uma ferramenta de luta. Mas nós sabemos que o coração de Calvino batia muito forte pela sua nação, pela França. A França estava mergulhada num romanismo místico. Os reis franceses que ascenderam ao trono não foram muito bem benevolentes com os protestantes e inúmeras e ferozes perseguições começaram na França. Em 1559 e 1560, o número de prisões de protestantes cresceu exponencialmente. Muitos protestantes eram presos nesse período. Em 1562, houve início a chamada Guerra Religiosa Francesa, quando os soldados da casa de Guizet abriram fogo contra 500 fiéis reformados,
matando naquela noite 30 pessoas. Catedrais foram saqueadas. Protestantes foram considerados fora da lei. Assim, qualquer protestante corria risco de vida naqueles dias. Foi nesse contexto cruel, foi nesse contexto difícil, nesse contexto acirrado que Calvino começou a enviar missionários para trabalhar nas recém-formadas igrejas francesas. Calvino não esperou a coisa amenizar. Calvino não esperou o Império Católico Romano apaziguar a situação. Calvino, mesmo dentro desse contexto tenebroso, começa em 1555 a enviar missionários para essas recém-igrejas francesas. Entre 1555 e 1562, isso que uma centena de pastores aproximadamente deixou Genebra para viajar clandestinamente para os reinos franceses. Centenas de pastores aptos, preparados teologicamente, foram enviados clandestinamente, é claro, por causa da perseguição, para os reinos franceses. Novas igrejas surgiram na França e Genebra constantemente recebia apelos desesperados de solicitação de mais obreiro. Envia-nos mais obreiros, por favor. Essas eram as mensagens que Calvino recebia constantemente. E Calvino fazia das tripas do coração para preparar urgentemente mais e mais obreiros para enviá-los para suprir as necessidades. Esses esforços de Calvino valeram a pena. Estima-se que em 1559 havia pelo menos 59 igrejas espalhadas pelo reino da França. Então, 59 igrejas espalhadas pelo reino da França. Em 1560 e 61, estima-se que 20% da população de Rouen, que era um vilarejo na França, tenha abraçado a fé reformada. Então, 20% da população de Rouen, um vilarejo, tenha abraçado a fé reformada. De 1561 a 1562, Calvino enviou, no mínimo, 150 ministros bem capazes para a França. De 1562, em 1562, já havia mais de 2.000 igrejas reformadas na França, e o número total de membros estava estimado em 2 milhões, aproximadamente. Isso equivale a 10% da população da França naquele tempo. Agora, vem você me dizer que Calvino não se preocupava com missões? Vem alguém dizer que a fé reformada ela não impulsiona missões? Calvino mostra na prática que a coisa não funciona bem assim. Calvino enviou, em uma ocasião, só para a França, 150 ministros bem equipados, bem doutrinários. E nós, quantos que nós conseguimos enviar até agora? Nós que somos pastores, quantos missionários nós conseguimos enviar bem treinados? E olha que nós não vivemos naquele contexto. Há muitos países em que você pode enviar pessoas em que não há perseguição, que não é tão tenebroso assim como era no tempo de Calvino. Mesmo assim, hoje, com toda a tecnologia, com todos os nossos recursos, com a saúde que Calvino não tinha, que nós temos, nós não conseguimos fazer isso. Isso prova que alguma coisa está muito errada no que nós pensamos sobre missões, não no que os reformadores pensavam sobre missões. Então, Genebra, ela se tornou o grande centro de missões daquela época. Calvino tornou Genebra numa grande faculdade missionária, onde ele preparava, dotava homens e os enviava de volta. Muitas pessoas não sabem, mas Calvino chegou até a enviar missionários para o Brasil. Ainda que essa missão foi trágica e o tempo não permite falar um pouco sobre isso, mas Calvino enviou homens até mesmo ao Brasil, o novo mundo conhecido na época, bem longe, bem distante, numa situação um pouco complicada. Ele foi traído, né? E aqueles irmãos que foram enviados foram mortos ali. Houve uma tragédia, infelizmente, para a fé reformada, mas isso mostra que o coração de Calvino estava além das fronteiras. Ele não pensou apenas ali em Genebra, pensou também na França. Tudo bem, vamos lá, a França é o país dele, tudo bem, tá ok, mas ele também pensou além. E certamente, se ele tivesse vivido mais, ele teria alcançado mais. A grande pergunta é:
O que motivava os reformadores?